Ora, então, boa noite a todos. Novamente, bem-vindos a mais um seminário das melhores ações do mês. Hoje vamos então olhar para o mês de novembro, olhar também então, como dizia há pouco, para aquilo que aconteceu este mês nos mercados norte-americanos, a forte queda que tivemos e, e, claro, as oportunidades que com estas quedas podemos então ter, que isso obviamente também é importante. Ora, enquanto eu vejo que há mais gente aqui a entrar no seminário, já agora anunciar-vos também que, ao caso de quererem e gostarem de acompanhar e usarem este tipo de plataformas naturalmente, podem acompanhar aqui o nosso grupo de Facebook. É só procurar por Dividend Marathon, onde pomos aqui algumas análises, há aqui alguma discussão. Portanto, se quiserem participar também para discutir um bocadinho aqui algumas análises e algumas oportunidades, estejam à vontade para o fazer. Também podem ver toda esta série das melhores ações do mês no meu canal de YouTube. Portanto, é só procurar também por Tiago da Costa Cardoso. Depois, se vierem a lista de reprodução, podem escolher aqui melhores ações do mês e veem então todas elas, para o caso de quererem ver aqui algumas ações do qual nós já falamos no passado. Até porque, se olharmos então aqui para o portfólio que nós acompanhamos nesta série de seminários, vemos que acabamos ainda por estar basicamente numa situação de perda. Aliás, deixem-me só já agora, só para isto bater certo, exatamente. Portanto, é um portfólio que ainda assim está a perder aqui 1,57%. O que não é dramático, não se esqueçam que estamos, como digo sempre, estamos a apanhar muitas vezes aqui facas em queda. Às vezes isso aleija um bocadinho as mãos, outras vezes apanhamos-las bem e são facas muito valiosas. Portanto é tudo uma questão de tempo. Naturalmente também tivemos a pontaria nas últimas três empresas que falámos, aqui o ponto de entrada ter sido exatamente antes da grande queda que tivemos neste mês de outubro. Mas neste momento acabamos então por ter um portfólio com uma ligeira desvalorização de 1,57%. O nosso alfa, ou seja, o alfa significa o diferencial face ao SP500, ou seja, se nós em vez de cada compra que fizemos tivéssemos comprado, por exemplo, um ETF do SP500, apenas estaríamos a perder 0,89% face ao SP500. Portanto, para já não é dramático. Como sabem, isto é uma coisa de longo prazo e, portanto, estamos aqui, obviamente, não é nem para hoje nem para amanhã, é para precisamente o longo prazo e, portanto, é essa a atitude e acredito que, naturalmente, de outra forma também não faria estes seminários, acreditar então que temos tudo para, a prazo, ter então este portfólio a bater o SP500. Também referir que algumas destas empresas, e eu já vos tinha dito isto na última semana, principalmente aquelas que vocês veem aqui que estão mais desvalorizadas, são normalmente aquelas empresas que estão mais interessantes para quem está agora a começar a ver estes seminários e quem está, ou quem ainda não entrou nestas empresas, olhar para elas e aproveitar estas fortes desvalorizações, porque para já não há qualquer tipo de alteração a nenhuma delas em termos daquilo que foram as nossas métricas de avaliação e todos aqueles indicadores que eu na altura vos mostrei. Portanto, neste momento, tendo em conta aquelas que estão mais desvalorizadas, vemos a McKesson a perder para já 14%, a Lam Research Corporation a perder 27%, Alaska a perder 14%, CBS a perder 10%, Gilead 11%, Fortune Brands a perder 29%, hoje a subir 6,67%, boa recuperação após uma sessão ontem menos boa devido à apresentação de resultados, portanto, a recuperar tudo aquilo que tinha perdido. Royal Caribbean a perder 12%, 3M 12%, fantástica empresa a 3M. Applied Materials a perder 37%, este setor, tanto a LAM, tal como a Applied Materials, a serem duas empresas do setor dos semicondutores, setor esse que está agora com uma ligeira queda, ainda assim é um setor que obviamente é cíclico e nós temos que apanhá-lo quando os ciclos estão baixos, portanto
É o caso que neste momento acontece. L-Brands não fugir, até porque, aliás, se vocês repararem, eu coloquei aqui uma nova coluna chamada Risco, só para também quando vocês olham para estas empresas perceberem, e quando eu falo delas e quando eu as analiso, é sempre importante também definir um nível de risco para perceberem se faz sentido ou não arriscar um montante maior ou um montante menor a cada uma delas. Portanto, preferi pôr isto também para vocês terem essa noção e percebermos também aqui a evolução que cada empresa pode ter, tendo em conta aqui o seu risco. De resto, temos a BlackRock a perder 16%, fantástico ponto também de entrada neste momento na BlackRock. Westlake a perder 17% e a Seika a perder 13,56%. Eu por acaso vi aqui duas pessoas a perguntarem porque é que não se esperou pela entrada em algumas destas empresas. Bom, porque eu não escolho o dia em que dou este seminário. Portanto, este seminário é sempre feito na última quarta-feira de cada mês. Amanhã, como é véspera de feriado, estamos aqui a antecipá-lo. E tal como eu acredito que não devemos temporizar o mercado, devemos sim entrar acreditando no negócio que estamos a comprar e acreditando na sua evolução positiva no longo prazo, é indiferente se estamos a entrar 5% acima ou 5% abaixo, porque ninguém adivinha. Eu nunca acreditaria que logo no dia após de termos feito este último seminário das ações, os mercados terem caído da forma como tiveram. Era impossível adivinhar-lo. Portanto, eu aqui não temporizo qualquer tipo de entrada, apenas as coloco e depois depende, claro, de vocês entrar nestas empresas ou não, se partilharem também daquilo que é a minha convicção sobre elas. Mas, portanto, temos aqui algumas empresas muito interessantes para entrarmos. Eu hoje vou-vos falar de 3 novas empresas, algumas delas muito conhecidas, outras se calhar menos. Uma delas espero que toda a gente conheça, de certeza que toda a gente a conhece. Já agora, olharmos obviamente aqui primeiro para o SP500. SP500 que, como sabem então, no início do mês sofreu uma queda brutal. Aliás, o último seminário que eu vos dei, que eu dei sobre as ações foi no dia 26. Reparem, foi mesmo aqui nos topos que nós falámos destes índices e destas ações. Foi exatamente no último máximo histórico que o SP fez. Portanto, é normal que estas últimas empresas estejam negativas. De outra forma também seria estranho, como é óbvio. Mas neste momento, então, a termos uma correção muito forte, a conseguirmos finalmente quebrar a média móvel 200 no SP500. E apesar de tudo, é uma correção que se encontra dentro deste padrão. Portanto, se unirmos aqui os máximos que o SP500 fez, que foi um máximo maior, se colocarmos uma linha paralela, vemos que a queda para já do SP500 travou-se exatamente nesta sua zona de suporte. A questão aqui é perceber se depois de ter tocado nesta zona temos um pequeno alívio e se depois desse alívio vamos efetivamente ter uma queda mais agressiva então do SP500. Eu vou só olhar aqui para o gráfico na X-Station, que é mais fácil sempre. Reparem como quebramos então a média móvel 200. Estamos neste ciclo corretivo. A questão, aliás, neste momento corretivo, a questão aqui é perceber se este é apenas isso, apenas mais um momento corretivo que nos vá levar para um novo máximo, ou se é uma correção mais agressiva. Nós no passado já tínhamos tido isto, em 2015, tínhamos tido aqui um momento deste corretivo muito semelhante também, curiosamente ao contrário, portanto com máximos menores, o que implica sempre uma maior expectativa de subidas, porque é uma consolidação em contraciclo com aquilo que é a subida. Portanto, temos aqui uma subida e depois temos uma correção em que vai acumulando aqui sempre interesse comprador. Aqui ao contrário, aqui vemos a subida mais exausta e prontamente então a trazer-nos movimentos impulsivos mais agressivos. Aqui a questão mesmo é vermos se podemos ter aqui um novo reteste à média móvel de 200, que finalmente conseguiu ser quebrado ao fim de bastantes anos. E, aliás, a última vez que nós tínhamos tido uma quebra em alta,
Aliás, uma quebra em baixa desta média móvel foi precisamente em 2015, quando tivemos este momento de correção. Já tínhamos tido aqui também em 2016, na altura das eleições dos Estados Unidos, em que Donald Trump entrou para o governo. Claro que isto deve-se à volatilidade intradiária, portanto não conta. Mas agora a questão é vermos se realmente conseguimos, a nível do SP500, ver uma correção até a média móvel 200 e voltarmos para baixo, ou se vamos ver os mercados outra vez fortes. Uma coisa é certa, neste momento estamos em altura de earning season. Ainda hoje tivemos a publicação de várias empresas. Uma delas foi, por exemplo, o Facebook, que teve resultados acima do esperado, como tem sido sempre expectável. Ainda assim, com as vendas a serem ligeiramente abaixo daquilo que era o esperado. Neste momento, as ações estão a cair 2% no aftermarket, mas tem sido, pelo menos desde que eu me recordo, provavelmente a publicação de dados a publicação dos earnings mais volátil dos últimos tempos, em que temos, por exemplo, a Amazon a publicar dados e a perder 10% logo no dia a seguir. No dia a seguir ganha 8%. Hoje já estava a perder outra vez 7%. Não sei como é que fechou, mas muito, muito volátil estes earnings seasons. Mas que é também muito interessante, porque nos consegue, mesmo com empresas muito boas, mostrar-nos algumas empresas em forte correção após essa publicação de resultados e que depois acabam por, apesar de tudo, mostrar-nos algumas oportunidades muito interessantes para entrarmos no mercado. Ora bem, nós neste momento então vemos o SP500 a subir. Este último mês foi extremamente negativo para todas as bolsas mundiais. Olhando aqui para o SP500, reparem como caiu. Tivemos tudo praticamente no vermelho. Principalmente o setor tecnológico. Reparem, Google a cair 13%, Facebook a cair 10%, Microsoft a cair 10%, a Amazon a cair 23%. Reparem, 23% foi das que mais corrigiu. E vemos muitas empresas desta forma. Reparem, Mastercard a perder 16% este mês. Isto é fantástico. Isto era o que eu vos tinha dito no último Market Wrap-Up. Isto é das melhores coisas que nos pode acontecer. É vermos empresas desta qualidade que estavam a negociar em múltiplos altíssimos, elevadíssimos, conseguem agora tornar-se empresas a preços um bocadinho mais justos. Algumas delas desvalorizadas, outras delas a preços um bocadinho mais justos e que nos permitem então uma entrada mais racional na compra destas empresas. E por isso é que hoje vou-vos falar de uma delas que consegue estar agora a negociar a preços mais sensatos. Reparem, Netflix também a cair 25%. Realmente uns earning seasons, ajudado, claro, por este momento corretivo dos índices, mas foi uns earning seasons que nos ajudou a ter uma queda bastante agressiva. Mas o que é fantástico, sempre que os mercados caem desta forma, é sempre de agradecer, porque permite-nos a oportunidade de conseguir comprar empresas fantásticas. Reparem que alguns setores ainda assim acabaram por se conseguir aguentar. Reparem, o setor das utilities. Isto é engraçado. Normalmente quando vemos quedas agressivas nos índices, principalmente quando o setor tecnológico cai, porque é um setor que, por norma, está sempre a negociar a valores mais elevados e mais exagerados do que aquilo que é o mercado. Portanto, quando temos correções, são as primeiras empresas a caírem e a afundarem com mais força. E aquelas que se acabam por aguentar mais são as que pagam dividendos mais altos, que são o caso das utilities e é o caso das REITs, que eu aqui não as encontro, mas exatamente estão aqui, por exemplo, REITs. Temos a AMT, que foi uma das empresas que também falámos, subir 11%. Portanto, reparem, as REITs, mais ou menos, todas elas praticamente aqui a ficarem positivas. E cá está, é tudo uma questão de perspectiva. E eu sei que há, normalmente, e principalmente falando de Portugal, e porque investidores portugueses têm um passado bastante batido, porque é um passado de situações muito chatas, com algumas empresas a falirem, com quedas
muito agressivas, principalmente do setor tecnológico, do setor financeiro, e portanto costumo dizer que o investidor português é sempre um investidor muito lesado, muito desacreditado, e quando vê quedas, a primeira coisa que pensa é isto é mais um BES ou é mais um Banif. Pelo contrário, isso são as exceções. Isto é a norma. Quando temos empresas desta qualidade a cair, é muito difícil que elas mais cedo ou mais tarde não voltem a encontrar compradores. Pensem, por exemplo, que com estas quedas, muito provavelmente irá haver uma realocação daquilo que é as componentes dos vários ETFs que existem, que irão, assim que houver essa realocação de percentagem, não é? Porque há muitos ETFs que, por exemplo, têm percentagens fixas. Compram sempre, a cada trimestre, balanceiam o portfólio de forma a terem sempre, por exemplo, 1% de cada empresa, ou 1% das maiores, depois 0,5% das mais pequenas. E, portanto, com estas quedas, acabamos por ver uma necessidade desse balanceamento tornar-se em compras, por exemplo, nestas empresas mais desvalorizadas e mais batidas. Portanto, acabaremos por ver muito dinheiro institucional aqui a voltar ao mercado. É normal estas correções existirem. A única coisa que nós devemos fazer é manter a calma, manter a tranquilidade e dar graças a Deus por termos oportunidades fantásticas de comprar empresas, também elas fantásticas. Por isso é que sempre que eu olho aqui para este portfólio, quando eu vejo estas empresas que estão com quedas mais agressivas, é alertar-vos para bons pontos de entrada que possam neste momento estar a surgir. Reparem, antes da sessão de hoje, a Applied Materials estava a perder 41%. É uma empresa que dá lucros, é uma empresa que cresce esses lucros, é uma empresa que paga dividendos, é uma empresa que tende constantemente a crescer esses dividendos. Porquê é que haveria de estar constantemente a continuar com esta tendência de queda? Não vai acontecer. Há de corrigir novamente para valores mais racionais. E, portanto, alerto-vos para que vejam, essencialmente, mas vejam, antes de pensar em entrar, vejam as explicações que eu dou e, claro, todas as justificações que eu dou para a compra destas empresas, para também, obviamente, pensarem se faz sentido para vocês entrar nelas. E, portanto, como digo, podem ver aqui no YouTube, caso queiram os vídeos passados. Muito bem. Fazendo então esta pequena introdução, só para explicar também o ponto em que estamos neste momento no mercado, mostrar-vos, claro, aquilo que tem sido o mapa deste mês, que é um mapa extremamente vermelho, muito mau. Já agora, se olharmos aqui desde o início do ano, a situação ainda está muito positiva. Reparem que mesmo assim, a Amazon, mesmo com esta queda, está a crescer 30% este ano, que é fantástico. Mas já agora, só ver esta última semana, deve ter sido ainda mais, por acaso não foi ainda mais dramática. Tivemos ali algumas recuperações. Mas realmente este mês a ser um mês de fortíssimas... eu se calhar prefiro, em vez de chamar correções, de fortíssimas novas oportunidades que o mercado nos ofereceu, nos colocou à nossa frente. Ora bem, só olhando aqui muito rapidamente para algumas destas empresas, portanto Disney, só que muito rápido, Disney quebrou o triângulo em alta, Tractor Supply Company quase em máximos históricos, fantástico, acho que até é aquela que está, exato, é que está a ganhar mais, a ganhar 42% neste momento, a bater o SP500 em 40%. Isto é muito importante vermos a comparação face ao SP500. McKesson ainda na sua fase corretiva. Reparem, isto que nos interessa é apanhar empresas que estejam nestas fases corretivas à espera de uma eventual subida mais agressiva que nos forneça aqui um ponto de oportunidade interessante para apanharmos então uma nova tendência altista e, claro, apanhar a empresa numa situação em que esteja a negociar a múltiplos mais baixos. Altria, entramos antes dela disparar, teve uma correção ainda mais forte, já está positiva. Tanger Outlet também num ponto que eu acredito a médio e longo prazo irá obviamente para cima, na minha opinião. Portanto, ele encontra-se ainda... Reparem, se olharmos aqui para o gráfico mensal, desde 2000, que ele está nesta tendência de subida, ele está exatamente aqui nesta sua zona, eu acredito que irá então retomar as subidas. Lam Research Corporation a corrigir perto dos 61.8,
também numa fase corretiva, é a tal fase que eu vos digo para entrarem, ou para equacionarem naturalmente essas entradas. Alaska Airways ainda na sua zona de suporte, muito interessante também para compras. Starbucks ainda na sua fase consolidativa. Omega Healthcare Investors já quebrou há uns meses atrás aqui a resistência descendente e está lentamente então a retomar a sua tendência altista. CVS ainda na fase corretiva. Gillette também. Fortune Brands, que está a ter então uma correção ainda mais forte. Reparem, a vir até esta nova zona de suporte. Também para quem não entrou, ou para quem já entrou e queira fazer aqui um preço médio, aproveitar também então estas correções. Carlyle Companies, também nesta correção. Reparem, nós entramos, ele fez um novo máximo histórico e depois desde aí, da altura também que publicou os dados anteriores, teve uma correção mais agressiva. Royal Caribbean a aguentar aqui mais ou menos ainda na sua zona de suporte. UPS também acima ainda no nosso ponto de entrada. 3M a corrigir. Esta 3M, como vos digo, é uma das empresas mais interessantes do mundo. É os tais negócios aborrecidos, mas que são muito, muito interessantes. Está agora a tocar mais ou menos aqui nesta sua linha tendência ascendente. Não está perfeito, como podem ver, que é uma questão do alinhamento que colocamos, mas a conseguir manter esta sua tendência de máximos maiores e mínimos também eles maiores. Portanto, é sempre um ponto interessante de entrada quando temos estas correções. Hormel Foods, fantástico também, aqui em novos máximos desde a nossa entrada. Corning, desde a nossa entrada ele fez novos máximos, corrigiu com a publicação dos seus resultados, já recuperou também esta semana 10%. Eu acredito que também será uma empresa para continuar estas suas subidas. American Tower hoje apresentou resultados muito, muito positivos, a subir já bastante. Também é das que creio que esteja a ter um dos melhores retornos, não muito. Estava a ter o SP500 em 16%, que é bastante bom. DLR apresentou hoje resultados abaixo do esperado. Quando entramos ele disparou, não conseguiu bater máximos, está agora em correção. A empresa também ela fantástica. Johnson & Johnson também dispensa apresentações naturalmente, conseguimos apanhá-la mesmo aqui nestes fundos. Vamos ver se fazem então novos máximos. Amat, tal como o AM Research Corporation, a corrigir, está nos 61.8. Acredito que ainda esteja num ponto interessante para compras. Walgreen Boots Alliance, tal como a CVS, é também uma farmacêutica, neste caso a recuperar melhor. Está quase a quebrar aqui a linha de resistência descendente. Vamos ver se isso nos leva então para novos máximos históricos. Comcast também ela a disparar. L-Brand a cair. Lá está. Esta era aquela empresa que eu vos falava que tinha um risco brutal, mas que ainda assim estávamos a apanhá-la mesmo nos fundos, mas era um risco maior. Era a mesma empresa, era a compra mais arriscada que vocês fariam de todas as empresas que eu aqui coloquei. BlackRock, ponto fantástico. Reparem onde é que ele veio testar aqui a BlackRock. Confesso que pessoalmente falhei este ponto de entrada, com muita pena minha. Não consegui entrar em BlackRock nestes mínimos. Não quer dizer que eu não possa outra vez testá-los, mas no longo prazo creio que fará todo o sentido vermos eventualmente novos máximos históricos a ser feitos. Hoje vou falar de uma empresa muito semelhante à BlackRock. Intel também a recuperar, depois aqui de alguma consolidação que teve. Gentex, praticamente no nosso ponto de entrada, caiu bastante, entretanto publicou dados bons e recuperou. Westlake a cair desde o nosso ponto de entrada, aqui ainda não publicar dados, mas a continuar esta sua fraqueza. Lá está, quando tentamos apanhar estas empresas nestas fases de maior incerteza, que é o que interessa, não conseguimos adivinhar fundos e muitas vezes acontece então isto. E sei que também a corrigir um pouco desde que entramos, mas ainda nesta sua tendência de clara subida olhando para o longo prazo. Portanto, isto só para enquadrar também para quem ainda não tinha visto as empresas que tínhamos falado em termos dos gráficos, ficarem aqui com uma pequena ideia. Vamos então olhar para aquela que é a primeira empresa então que falamos hoje. Já sabem, se tiverem dúvidas vão colocando na janela de questões. Há pouco perguntavam-me como é que é caracterizada a escala do risco. Portanto, 0 a menos arriscada, 10 a mais arriscada. Ora bem, então, como sempre, vamos olhar para estes indicadores, que são os indicadores, as métricas que eu olho sempre. Tive a oportunidade também de vos falar um bocadinho sobre isto nestas sessões presenciais que tivemos em Lisboa e no Porto. Tivemos no Porto este fim de semana, fantástica sala também.
Espero que tenham gostado, quem esteve lá presente. Muito bem, então, primeira empresa que falamos hoje, Union Pacific Corporation. Provavelmente uma das empresas cotadas em bolsa mais antigas dos Estados Unidos. Não sei se muitos de vocês já ouviram falar da Union Pacific, mas é uma empresa muito grande. É uma empresa que tem um market cap muito grande, face àquilo que, enfim, que é o normal nos Estados Unidos. E tendo em conta que estamos neste momento numa fase mais de possível correção, de continuação da correção dos índices, eu não sei se isso vai acontecer ou não, nem me interessa, mas havendo essa possibilidade, convém também por vezes olhar para empresas mais estáveis e que em alturas em que os ciclos económicos caem, sejam sempre empresas que sejam necessárias para, enfim, para a produção e, neste caso, para o transporte, que é disso que estamos a falar. Portanto, a Union Pacific é uma linha de... É basicamente uma linha de comboios, uma empresa ferroviária que, acima de tudo, transporta não pessoas, mas bens e mercadorias. E não só é a mais antiga rede ferroviária dos Estados Unidos da América, como é crucial para o desenvolvimento económico dos Estados Unidos, porque muito do transporte de mercadorias que é feito nos Estados Unidos é dependente desta empresa. E, portanto, é uma empresa que tem um poder brutal naquilo que é a economia americana, sem querer, porque, embora seja uma empresa privada, muitas outras empresas dependem do transporte de mercadorias entre os diferentes estados, entre os diferentes pontos de produção e pontos de recepção. E a Union Pacific acaba com isso por ter sempre uma receita muito estável, em que qual é que é o único risco neste momento da Union Pacific? Reparem, neste momento, ao ponto do dia de hoje e ao ponto tecnológico onde estamos, o transporte de mercadorias mais seguro, rápido, eficaz e também eficiente do ponto de vista energético é através do transporte ferroviário. Muito mais barato e muito mais eficaz do que o transporte rodoviário, através de caminhões. Isto já para não falar do transporte por avião. E, porque também a capacidade é muito menor. E depois, claro, que não existem os drones. Portanto, o que eu digo é, ao ponto daquilo que é a tecnologia de hoje, a única situação eficaz e eficiente do ponto de vista energético que temos para o transporte de mercadorias é o transporte ferroviário. E é isso que está a fazer crescer a Union Pacific todos os anos. É isso que se prevê que continue a ser a evolução da Union Pacific nos próximos anos. E por isso, este ano já, na publicação dos dados do terceiro trimestre da UPN, vimos um crescimento de 6% no volume de transporte desta empresa. Portanto, a bater máximos históricos, recordes históricos na produção, no transporte, que no fundo é a produção deles, é o transporte. A velocidade aumentar, portanto, onde é que aqui a Union Pacific pode todos os anos melhorar e qual é que é o CAPEX, ou seja, o gasto do capital feito pela Union Pacific em desenvolvimento? É, em primeiro lugar, na velocidade dos seus trens, na capacidade dos seus trens, portanto, maiores, mais robustos e também mais seguros, e com isso, tudo junto, trazer também uma eficiência energética melhor. E, portanto, todos estes indicadores acabaram por, à data de hoje, ser complementados e espera-se que para o próximo ano possam ainda ser melhorados. É isso que traz um potencial de crescimento à Union Pacific para 2019. Juntando a isso, temos aquilo que eles retornam aos investidores através dos dividendos e através da recompra de ações.
A Union Pacific, desde o ano passado até ao ano atual deste ano, portanto 2018, até o terceiro trimestre, aumentou os dividendos em praticamente 10%. Recomprou ações no valor de 7 bilhões. Falamos de mais ou menos o que é esperado até ao final do ano, uma recompra de 7% daquilo que é as ações no mercado. E isto é a melhor forma de vermos as ações a subirem, o preço das ações a subirem, porque existe uma escassez daquilo que é a oferta em termos de ações no mercado. E, portanto, quando há menos de uma coisa, mais essa coisa tende a valer. E por isso é que muitas vezes estas empresas fazem isto para não só pagarem menos dividendos em termos de valor absoluto, porque podem assim aumentar o dividendo, porque há menos ações para pagar o dólar do dividendo por ação, e faz com que também os earnings per share subam. Portanto, é uma das melhores políticas que as empresas podem fazer, este share repurchase. Em termos de dividendos, é uma empresa que cresce dividendos já há muito tempo, desde 2005. E 2005, podíamos considerar que há mais tempo. 2005 a única coisa que aconteceu foi que eles simplesmente não aumentaram. Portanto, ou foram 2 anos seguidos a pagar o mesmo valor. Portanto, podemos considerar que a empresa, entretanto, alterou essa dinâmica e, portanto, neste momento, a conseguir muitas vezes até subir o dividendo de trimestre em trimestre. Portanto, que é muito positivo, o que também demonstra a capacidade da empresa e o interesse da empresa em retornar o capital e o retorno aos investidores. Aqui reparem o número de ações que está no mercado a cair dramaticamente nos últimos trimestres. O que lá está, o que torna esta então empresa escassa em termos daquilo que é o seu stock, daquilo que é o seu número de ações, e portanto que tenderá a poder fazer a Union Pacific crescer. Em termos de indicadores, um PER nesta altura relativamente baixo, 15,95, earnings per share de 14,26 por ação, lá está, com a recompra de ações que tem existido, os earnings per share vão sempre tendendo a ser superiores, o que faz com que seja também possível o aumento do dividendo por ação. Temos um crescimento destes earnings per share nos últimos 3 anos de 32,40% ao ano. Neste momento, à data de hoje, se vocês entrarem, recebem um dividendo de 2,07% ao ano. Bastante seguro, porque o payout é de apenas 20%, que dá uma larga margem para continuar a crescer esse dividendo. Dividendo esse que tem sido crescido, tem sido aumentado nos últimos 3 anos em 9,10% ao ano e nos últimos 5 em 14,9% ao ano. Programa de buybacks, como vimos há pouco, muito agressivo, portanto, uma redução planeada de 4% do volume das ações no mercado. Margens operacionais de 38,04%, margem líquida 51,90%, return on equity 53,68% e return on capital de 16,70%. Portanto, indicadores todos eles muito, muito interessantes. Vamos olhar aqui para o gráfico da ação, que eu já tenho aqui preparado. Portanto, reparem como ele teve aqui uma ligeira correção e é aqui que nós queremos aproveitar para entrar no mercado. Reparem a evolução que a empresa tem tido, principalmente desde 2008. Portanto, desde, obviamente, aqui do movimento cíclico que tivemos da queda da última crise que tivemos, do subprime. Desde aí a subirmos praticamente, reparem, foi uma subida brutal, desde estes mínimos. Subimos dos 19 para os 146. Vamos falar de uma subida tremenda, que pode muito bem ser continuada, na minha opinião, se continuarmos a ver esta recompra de ações, se continuarmos a ver este aumento da capacidade de transporte desta empresa e, portanto, eu acredito que a tendência de subida será interessante e principalmente tendo em conta que estamos neste momento com esta correção aqui vigente. Eu estou a olhar para o gráfico semanal. Se nós olharmos aqui para o gráfico diário, vemos então que esta correção acaba por ser bastante interessante para uma entrada neste momento. Ele segue aqui sempre a seguir estes máximos maiores.
aliás, mínimos maiores, e, e aqui é pena não ter sido ontem, ou antes do dia de hoje que eu estava a sugerir esta empresa, mas portanto, o nosso ponto de entrada vai ser então aqui neste máximo do dia de hoje, que é o ponto de fecho. Lá está, não temporizamos aqui as entradas, entramos porque é o dia de entrar, é hoje, ou o dia de falar dela hoje. Vocês entram quando, obviamente, vos interessar. O ticker é UNP. Eu vou aqui colocar então UNP. Hoje a subir 3,5%, o que é obviamente também fantástico. Em termos daquilo que eu avalio de risco para esta empresa, eu vou-lhe atribuir uma marca de 7, de 0 a 10, por várias razões. Em primeiro lugar, é uma empresa pouco arriscada, porque é um negócio bastante estável. Por outro lado, corremos aqui, acima de tudo, dois riscos. O primeiro é o risco tecnológico, que é um risco mais de longo prazo, porque a certa altura, muito provavelmente iremos ter drones rapidíssimos a levarem-nos mercadoria do ponto A ao ponto B de uma forma muito rápida, muito eficaz, energeticamente eficiente também, mas claro, isto é a prazo e se calhar a muito longo prazo, mas é um dos riscos. E o risco número 2 é a possibilidade de uma correção do PIB nos Estados Unidos. Portanto, isto é uma empresa que, apesar de tudo, está muito correlacionada àquilo que é a evolução do PIB. E se virmos uma correção do PIB, significa que a atividade económica dos Estados Unidos reduz. E, portanto, se reduz também, muito provavelmente, a necessidade de transporte de mercadoria, porque a atividade comercial e a atividade industrial é menor. E, portanto, aí existe uma menor procura pelos serviços da Union Pacific. Portanto, não lhe atribuo uma nota 6, um risco 6, atribuo-lhe sim um risco 7. Perguntou-me se é elaborado por mim, sim, tendo em conta aquilo que é a normal evolução da empresa em períodos de turbulência e de queda geral dos mercados, face àquilo que são os riscos, face à concorrência, face à tecnologia futura e ao tamanho da empresa. Porque quanto maior é uma empresa, menos arriscada é de entrar, porque à partida, por exemplo, uma 3M ou uma Disney, obviamente são menos arriscadas de investir do que, obviamente, uma L Brands, que são empresas também mais pequenas e por isso podem sempre sofrer volatilidades maiores. Portanto, é sempre dentro desse ponto de vista. Muito bem, dúvidas acerca da União Pacífico? Se quiserem, coloquem na vossa janela de questões. Okay, para já nada. Se quiserem, entretanto, colocar, estejam à vontade para o fazer. Vamos então à empresa número 2. T. Rowe Price. Eu há pouco dizia-vos, quando falava da BlackRock, que ia-vos falar de uma muito semelhante. É T. Rowe Price. Portanto, a T. Rowe Price é como se fosse uma concorrente direta da BlackRock, embora a BlackRock tenha já feito uma conversão grande daquilo que é a oferta de fundos mútuos aos clientes para a oferta de ETFs. A T. Rowe Price é a maior empresa do seu género naquilo que são os fundos mútuos e os fundos de gestão ativa que negociam em nome dos clientes. Portanto, fazem gestão discricionária desses ativos. Neste momento, contam com quase mais de 1 trilhão de dólares sob gestão. Óbvio que mais clientes e maior capital a ser sempre nos Estados Unidos, portanto, o que também confere sempre um potencial de expansão para as outras zonas globais. Não é uma empresa que esteja para já dispersa e dispersa no sentido em dominar todos os mercados. Portanto, ainda está muito focado nos Estados Unidos e no Reino Unido. E também Hong Kong, também já faz parte do negócio relevante para a empresa, mas onde pode eventualmente conseguir captar mais clientes em outras zonas globais e é isso que também pode levar o crescimento desta empresa a surgir. O facto também de ainda não ter feito a conversão para os ETFs e vermos todas as outras concorrentes a fazerem, dá-lhe duas situações. A primeira é, se acompanhar aquilo que os outros concorrentes estão a fazer, tem margem para conseguir dominar um outro tipo de mercado. E não digo dominar, é expandir-se e explorar um outro tipo de mercado, que são os ETFs. Por outro lado, com a BlackRock e a Vanguard a fugirem
aos fundos mútuos e a dedicarem-se mais aos ETFs, faz com que a T. Rowe seja o player dominante na oferta dos fundos mútuos e da gestão ativa. E, portanto, isto torna a T. Rowe ainda mais dominante na sua esfera de atuação. Portanto, a conferir, obviamente, aqui uma perspectiva muito interessante do futuro. Aqui é muito difícil é um tipo de negócio que é difícil prever aquilo que são os ganhos futuros, porque depende de muitas coisas. Óbvio que se os mercados começarem a ter quedas brutais, é normal que haja uma retirada de fundos sob gestão, que é normalíssimo, mas também o que faz com que este tipo de empresas tenham algumas receitas, porque quando as pessoas resgatam, acabam por perder aquilo que são os juros prometidos, têm também que pagar FIIs mais elevadas, portanto também consegue proteger-se um bocadinho aqui nesse aspecto, mas é difícil prevermos, porque existe um passado daquilo que é o crescimento dos fundos sob gestão da empresa e consequentemente, das receitas da empresa, mas é difícil prevermos o futuro, temos que nos basear naquilo que tem sido o crescimento passado apenas. E, portanto, vemos as revenues da empresa a crescer de uma forma brutal, quase praticamente a duplicar os revenues em apenas 5 anos, o que é fantástico, o que, obviamente, nos pode levar a ter, eventualmente, uma expectativa também muito semelhante para os próximos anos. Vamos ver se isso acontece. A verdade é que, em termos daquilo que tem sido o retorno ao acionista, reparem, desde há 2 anos atrás, a T. Rowe a duplicar praticamente o pagamento do dividendo. Dividendo esse que, mesmo com as subidas, estava extremamente bem protegido, neste momento aqui perto dos 40%, e mesmo assim a oferecer-nos uma yield de 2,4% neste preciso valor. Portanto, eu acredito que a T. Rowe esteja muito interessante de se entrar neste momento, principalmente se quiserem, por exemplo, diversificar face à BlackRock, para não estarem só a comprar a BlackRock, poderem também comprar T. Rowe e, tendo em conta a correção que tivemos no preço da ação, ela acaba por estar bastante interessante. Em termos das métricas, é também muito interessante, reparem, temos um PER de 14,49 com a atual correção que tivemos, que obviamente é muito interessante. É um PER bastante abaixo daquilo que é a média neste momento do mercado. Earnings per share de 6,47 dólares por ação. Crescimento nos últimos 3 anos de 9,5% em média. Uma yield da ação neste momento, se vocês entrarem neste preciso momento, a empresa paga-vos 2,85%. Lá está, com o payout de 37%, também ele seguro. E com um crescimento nos últimos 5 anos de 11,5% ao ano. E nos últimos 3 anos de 9% ao ano. Portanto, é isto que nós procuramos. É estes crescimentos entre os 9% e os 20%. Buyback 2,1, também portanto, a ter um forte programa de recompra de ações, o que confere uma possível subida orgânica do preço ou da cotação da ação da T. Rowe. Margens muito boas, margem operacional 44,31, margem líquida 34,56 e return on equity de 30,57. Return on capital 343, o que é normal para este tipo de empresas, porque normalmente o capital não é deles e portanto só isso acaba por trazer sempre também uma margem muito alta. Olhando para o gráfico da ação, vamos olhar aqui para o gráfico da T. Rowe. Portanto, o ticker é TROW. Vamos olhar aqui para o gráfico semanal, só para termos uma ideia mais geral do que é que está a acontecer. E, portanto, reparem que nós estamos então a aproveitar-nos desta correção que tivemos desde os máximos, uma correção de mais ou menos também 25%. E, portanto, entramos então aqui perto desta anterior zona de resistência que agora se torna um suporte. Portanto, vamos ver se este reteste acontece e, portanto, nos leva outra vez então a novos máximos históricos. Vamos acompanhar aqui um bocadinho o que também aconteceu com a BlackRock. Vou só colocar aqui o gráfico diário. Temos então aqui o ponto a que entramos. E, portanto, reparem esta queda face àquilo que são os máximos deste ano. Confere-lhe, obviamente, aqui um ponto de entrada dentro do que tem sido esta tendência,
muitíssimo interessante. Portanto, vamos ver se realmente conseguimos ver aqui novos máximos a serem feitos, mas no longo prazo parece-me muito interessante isso, também do ponto de vista daquilo que é o share buyback e o aumento dos dividendos. Portanto, colocamos então aqui T-Row. Aqui tenho só que alterar aqui uma situação que há pouco me enganei, mas aqui parecer que com uma queda de 100%, mas isto obviamente obviamente que é 0%, que é como se tivéssemos entrado hoje. Ora bem, Tiro, eu vou-lhe atribuir um risco de 8, porque apesar de tudo, e também temos que ver muito aquilo que é o potencial ainda maior corretivo, e portanto eu prefiro atribuir-lhe um risco de 8, porque ainda não temos nesta altura uma perspectiva grande sobre se esta correção é para continuar ou não. E portanto, havendo esta correção, é normal que este tipo de empresas acabe por corrigir. Normalmente tem aqui também uma situação, é que normalmente este tipo de empresas, que vive muito daquilo que são os ciclos dos mercados, tendem a antecipar isso. Foi o caso da BlackRock. A BlackRock teve a correção toda que teve, antecipando uma potencial correção forte dos mercados. E, portanto, caiu por antecipação. Foi o mesmo que aconteceu à T-Row. Pode ser esse o caso. Eu acredito que é possível que assim seja. De qualquer das formas, atribui-lhe ainda assim um risco de 8. Ora bem, olhando, dúvidas aqui em relação à T-Row. Se tiverem, coloquem por favor aí na janela de questões. Muito bem, não havendo então dúvidas, vamos avançar aqui para a terceira e última empresa. Esta sim todos já conhecem, é a Microsoft. E eu coloquei aqui a Microsoft por uma razão. É muito raro nós falar, eu escolher aqui empresas muito grandes. Se calhar faço de 3 em 3 meses ou algo do género, mas muitas vezes é importante nós termos, enfim, alguma proteção com mega caps para, principalmente nestas alturas em que não sabemos se os mercados vão ter uma correção mais forte ou não. E portanto, nestes casos, muitas vezes é preferível aproveitarmos para eventualmente protegermos o nosso portfólio com empresas que nos dão maior segurança. A Microsoft, tal como a Apple, é uma empresa que eu acredito que a certa altura se torne num dividend king, ou seja, uma empresa que cresce dividendos há mais de 50 anos. Eu acredito que se torne nesse sentido. Neste momento, eu creio que vai com 16 ou 17 anos de crescimento de dividendos da Microsoft. Portanto, está mais próxima do que a Apple. Muito, muito mais próxima que a Apple. Sobe dividendos há 6 anos ou 5 anos. Mas que obviamente tem um poder brutal face a todas as outras mais pequenas. E, portanto, quando muitas vezes nós olhamos para empresas, e eu aqui vos falo em empresas que muitas vezes vocês nem sequer tão pouco ouviram falar na vossa vida, por vezes também é importante falarmos de empresas grandes que, em termos daquilo que é o retorno do preço da cotação da ação, pode não nos dar grande coisa, mas em termos daquilo que é potencial crescimento de dividendo, sabemos sempre que a probabilidade destas empresas subirem o dividendo nos próximos 40 anos é muito grande. E, portanto, convém também protegermos um pouco os portfólios e equilibrá-los também com empresas deste perfil. Portanto, a Microsoft, obviamente, dispensa apresentações. Só falar-vos aqui de alguns dos seus serviços. Portanto, obviamente, a Microsoft não é só o Office e o PowerPoint que nós utilizamos, ou o sistema operativo que nós utilizamos, é muito mais do que isso. Enfim, está muito diversificada em termos daquilo que são os seus serviços. Está muito a focar-se agora também naquilo que é blockchain, através do Azure, muito focada naquilo que são as suas ofertas de cloud, e é isso que também tem ajudado muito
a Microsoft a crescer. Portanto, é uma empresa, no fundo, está um pouco a virar-se para aquilo que são os serviços, tal como a Apple está a fazer, a fugir um bocadinho àquilo que é o hardware e a virar-se mais para aquilo que são os serviços. E eu acredito que isso é o futuro, naturalmente, é isso que também tem ajudado aqui o crescimento da Microsoft a surgir. Reparem que o crescimento tem sido precisamente isso. Portanto, o Azure e o Dynamics 365, que é todos os programas de cloud que a empresa, todos os serviços em cloud que a empresa oferece. E aqui não temos o Twitter, aliás, o Twitter não é deles, mas temos o LinkedIn a crescer 37%. A Microsoft comprou outras empresas este ano. Comprou uma participação na GrabUp, que é uma espécie de Uber Eats, e comprou também o GitHub. Portanto, GitHub, que é no fundo um repositório de linhas de código. E portanto é uma compra muito estratégica, principalmente para aquilo que é o foco neste momento da Microsoft, que é muito também as áreas da blockchain. Ainda hoje, por exemplo, a Microsoft assinou um protocolo, um acordo com o Nasdaq para desenvolver o registro em blockchain das transações feitas na Nasdaq, não no índice, mas na bolsa de Nasdaq. E portanto isto é obviamente que acaba por ser um protocolo ou um acordo que lhe há de gerar receitas muito grandes no longo prazo e é também obviamente estratégico. Estamos a falar de blockchain, que é uma coisa nova e uma coisa que tem muito para onde ainda evoluir. Em termos daquilo que é o futuro da empresa, em termos daquilo que são os nossos retornos, através das últimas deste ano tivemos 6,1 bilhões de dólares a serem devolvidos aos acionistas, uma subida de 27% face ao ano passado, portanto, com 3,5 bilhões a serem dividendos e 2,6 bilhões a serem através da recompra de ações, o que é muito, muito interessante. E tendo em conta aquilo que foi o crescimento face ao ano anterior, eu acredito que no próximo ano será também ele assim. E, portanto, reparem a queda que que o número de ações no mercado tem tido, portanto, uma queda já praticamente 25% desde 2009, e que terá uma tendência para cair, o que, obviamente, trará a tal subida orgânica do preço das ações. E depois é o crescimento também do dividendo que tem surgido desde essa altura. Reparem, uma subida brutal. Ainda este ano aliás, este trimestre, espera-se que seja aumentado o dividendo em mais 10%. E continuando então assim aquilo que tem sido a expectativa criada pela Microsoft, que eu creio que irá assim continuar. Em termos de indicadores, um múltiplo um bocadinho mais elevado, que é normal para uma empresa tecnológica, ainda assim, sendo tecnológica e tendo o poder que tem e o tamanho que tem e a importância que tem, um PER de 24 não é nada do outro mundo. Earnings per share de 2.11, portanto a empresa ainda tem que comprar muito mais ações para se fazer subir este earnings per share. Mas é um crescimento nos últimos 3 anos de 12,9%. Uma yield neste momento de 1,77%. Portanto, se vocês comprarem agora a Microsoft, ainda assim tem uma yield muito interessante. Portanto, um dividendo de 1,77% ao ano. Um payout de 68,5%. Aqui um bocadinho elevado. Isso aqui deve-se à ligeira queda do free cash flow que a empresa teve. Mas que certamente irá ser corrigido no próximo ano. Eu creio que este valor irá cair bastante. E, portanto, uma subida também do dividendo, como nós procuramos, ali perto dos 10%, entre os 10% e os 20%. Portanto, 10,9% nos últimos 3 anos, 13,10% nos últimos 5 por ano. Buybacks de 1,5% e depois os rácios e as margens operacionais e margens líquidas, todas elas a serem muito interessantes. Portanto, subida de 32,47%. Aliás, uma margem operacional de 32,47%, margem líquida de 16,38%, Return on Equity 22,62% e Return on Capital 148,09%. Olhando aqui para o gráfico da Microsoft, hoje tivemos uma subida interessante, mas estamos finalmente a conseguir ter aqui uma correção que dificilmente tem existido nos últimos tempos. Reparem a subida que tem sido sempre de uma forma muito, muito consistente. Esta ainda assim, em termos corretivos, tem sido uma correção mais próxima daquilo que
daquilo que nos interessa, que é uma correção que nos permite entrar em mínimos. O ideal teria sido aqui perto dos $100, foi onde ele mais ou menos esteve hoje, mas entretanto a subir bastante hoje, portanto, por azar, temos sempre que apontar aqui o fecho, o preço de fecho, portanto, a entrarmos então aqui nos 103,79. Mas é obviamente uma empresa que nos dá sempre uma segurança maior e, portanto, eu aqui neste caso vou obviamente atribuir um risco de 5 à Microsoft pelo tamanho que tem, o poder que tem, o impacto que tem, e porque duvido que dos 100 e tal pessoas que estão aqui a ver este seminário, muito poucas delas não mexem com algum serviço ou hardware da Microsoft todos os dias. E, portanto, é isso que realmente mostra o poder de uma empresa no nosso dia-a-dia, e é isso que obviamente, queremos sempre ver, enfim, em termos de importância que a empresa nos pode mostrar. Ok, aqui também surgir aqui este erro. Vou já corrigi-lo, creio que seja aqui. Exato. Dúvidas em relação à Microsoft? Não sei se entretanto alguém tem. Se tiverem, já sabem que é só colocar aí na vossa janela então de questões. Não sei se alguém tem aqui alguma dúvida. Muito bem. Então, este é o portfólio que vamos então continuar aqui a acompanhar. Já agora, volto a repetir, se vocês quiserem ver aqui alguma análise passada, principalmente aquelas empresas que estão mais desvalorizadas nesta altura, vejam os vídeos anteriores, vejam os racionais por trás destas sugestões. Tomem sempre as decisões pela vossa cabeça. Portanto, aqui a minha ideia é só mesmo dar-vos sugestões e mostrar-vos algumas empresas que estejam interessantes naquele momento, mas têm que ser sempre vocês, claro, a decidir também, tendo em conta aquilo que é o vosso perfil de risco, os vossos interesses de investimento e aquilo que vocês procuram enfim, para os vossos portfólios. Já agora também, se quiserem entrar aqui no nosso grupo de discussão no Facebook, basta procurar por Dividend Marathon. Portanto, o link é só procurarem por Dividend Marathon e encontram o grupo. Discutimos aqui bastante, fomos aqui bastantes análises, portanto estejam à vontade para entrar. Nós por hoje ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado deste seminário. Espero que também isto vos inspire um bocadinho para entrarem em algumas destas empresas, ou pelo menos equacionarem a entrada nestas empresas. Nós por hoje ficamos então por aqui. Desejo-vos a todos então a continuação de um ótimo dia, bons negócios e até amanhã.